Se você chegou até aqui, nada é por acaso. O universo, ele sempre dá um jeito de colocar a gente onde a gente deveria estar. Sejam bem-vindos, meus amores. Eu sou Juliana Suno, eu sou a musa do tarô. Tô aqui para te guiar, tô aqui para te trazer direcionamento, para te trazer uma palavra. O que as musas fazem? As musas, olha a mitologia grega. As musas, elas inspiram. Quando a gente está parado, quando a gente às vezes precisa ouvir algo inspirador que vai trazer movimento para a nossa vida. Então se conecta aqui com a minha mesa e com a minha energia, porque aquilo que você precisa ouvir eu vou te dizer através das cartas. Pois é, a leitura de tarô, de oráculos. Olha só que delícia, gente, que momento nosso. Isso é muito íntimo. Fica comigo até o final desse vídeo, mas para adiantar aqui, já para essa energia bacana de troca, já dá o seu like, já coloca ali o seu coraçãozinho para mim, já se inscreve aqui no nosso canal, tá certo? Para você ficar aí a par de todos os conteúdos. Meu amor, é o seguinte, a gente vai começar com uma leitura para essa semana, uma leitura para sabermos as energias dessa semana, energias importantes, tá? Então vem comigo, eu convido vocês a fecharem os olhos, se entregarem aqui para a leitura, pedir para a espiritualidade para a gente entender em que momento essa egrégora que tá aqui, em que momento vocês estão? Tarô, em que momento essas pessoas estão? Como essas pessoas estão, Tarô? Tarô do Osho. Energias para essas pessoas que estão aqui me ouvindo. Eu quero que vire uma carta. Já caíram duas cartas. Eu quero que vire uma carta aqui. Energias para quem está me ouvindo. Opa! Ai, oh my God! Isolamento glacial. Vocês estão bem decepcionados com algumas situações. Quem tá me ouvindo aqui já passou por poucas e boas. A carta do gelo, a carta do isolamento glacial, que é de fato esse 3 de espadas. Algo que fez com que vocês ficassem frios, ficassem distantes das coisas, das situações. Eu sinto, vem muito claro para mim a palavra distância, distante. Muito claro assim, distante das situações. É se ver de repente na vida, porque é gelo. Gelo, gente, gelo. É como se vocês estivessem de fato hoje na vida e vocês estivessem procurando se aquecer novamente, aquecer o coração de vocês, aquecer a alma de vocês com coisas, com situações. E aí o tarô, ele dá um conselho quando sai o 3 de espadas, que é fugir do sofrimento não adianta. Às vezes é necessário a gente encarar de frente aquilo que decepcionou a gente numa perspectiva de autoindulgência, de perdão. É como se nós mesmos precisássemos nos perdoar. Vocês conseguem compreender? Quando a gente vai macerando, vai mastigando situações, você vai indo. O que acontece? Não são os outros, porque a gente meio que tem essa noção de que quanto de expectativa a gente já criou, quanto de coisas já foi colocado na nossa vida, mas aqui o que eu tô sentindo é como se vocês gelassem a alma de vocês, porque de fato vocês precisam começar a entender e se perdoar. Muitos estão assim, pois é, olha só que porta que eu abri,
Olha só que coisa que me aconteceu. Eu vejo que vocês já estão nessa perspectiva de... Isso é magnífico, tá? Inclusive, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, que isso é muito bom. O primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo é a gente já começar a entender que a porta eu deixei aberta. Fui eu, então o que eu preciso mudar? Então aqui é muito importante, mas eu vejo que nesse momento pessoas estão frias. Pessoas ainda estão de alguma forma meio que, ai, não acredito, nossa, por quê? Por que que a vida é assim? Por que as coisas são desse jeito? Pois é. Mas aquilo, né, gente? Uma coisa a gente tem que entender, que bom, são lições, são coisas que nós precisamos aprender, por isso talvez pessoas aqui estão distantes. Distantes de si mesmas, distantes dos outros, distantes emocionalmente, não quero me envolver, não consigo me aproximar, não consigo... Que loucura, né? Não consigo, eu acho que, cara, é muito disso, muito dessas coisas que já aconteceram. E muito do que o tarô tá dizendo aqui pra mim, que tá tudo gelado e a gente precisa de alguma forma aprender a quebrar esse gelo. Deu no que deu, mas tá na hora de virar essa página. Tá na hora de olhar e falar, tudo bem, eu já entendi, mas é como se vocês ainda estivessem mastigando aqui situações. Ainda há situações mastigáveis. Que mais? Eu vou tirar mais uma, vocês vão entender por quê. Olha só, por quê? Carta da completude, a carta das possibilidades. O mundo com 2 de paus. Eu tenho um mundo dizendo que é uma lição. A maior lição que as pessoas que estão aqui nessa mesa, nesse momento, estão tendo é: vocês estão de fato entendendo o lugar de vocês e o lugar do outro. A coisa da expectativa criada, a coisa das situações em que, cara, será mesmo? Sabe, porque aqui, olha só, a gente tá gelado. As de espadas é aquilo que na minha cabeça, meu Deus, a vaca foi pro brejo, que decepção, pessoas foram traídas aqui. Pessoas que tiveram uma confiança também traída, são N situações, porque o 3 de espadas é traição, é a decepção, é aquilo que talvez eu tenha colocado no outro, na vida, e eu descobri que não é dessa forma, tá? Carta do mundo, é uma lição que vocês precisam aprender. É essa bela lição de olhar e entender. Sabe por quê, gente? Essa carta aqui, ela é quentinha. Quando sai o 3 de espadas, que é o isolamento glacial, aqui o 2 de paus é a carta quentinha. Pau é fogo. Fogo é espiritualidade, aquilo que move o nosso coração de novo e fala, cara, tem mais coisa. É esse relacionamento que me decepcionou, é essa amizade, é esse trabalho, é essa vida, é esse chefe, é essa família, são N situações que me decepcionaram, mas tem mais possibilidades, tem mais coisas para acontecer. E essas possibilidades, gente, tá? Vocês veem esse mundo aqui, esse pássaro livre voando. Olha só o que representa voar. Olha esse novo horizonte se abrindo. Aqui são situações em que eu entendo que a espiritualidade pede para vocês estarem em outros lugares. É como se essa carta me mostrasse que se eu abrir, que dentro dessa sala tá decepcionante, mas quando eu abro a janela eu posso enxergar outras coisas. Existem mais pessoas, existem mais trabalhos, existem mais amizades, existe mais vida lá fora. Existem viagens.
existem passeios, existem novas conexões, existem novas realidades para serem vividas. Mas enquanto eu não entender a proposta aqui, tá? Dessa grande decepção que você teve, eu entendo que o lado espiritual está dizendo assim para vocês: olha, essa decepção que vocês tiveram, ela não vai matar vocês, mas ela vai de alguma forma despertar vocês para entender, porque o mundo ele é a grande lição. Há uma lição envolvendo aqui essa decepção. Então assim, vocês precisam despertar e começar a entender se vocês de fato não se doaram demais, se havia alguma reciprocidade, o que acontece, né? Se de fato vocês ou acabaram falando sim, quando na verdade não queriam, ou fizeram algo que, não, mas cara, isso aqui não tem nada a ver. Um dia eu acordei e falei, pô, nada a ver. Então assim, são coisas que vocês precisam se reconectar aqui dentro, e por isso a questão do perdão. Porque são situações assim que, cara, como eu me permiti, como eu deixei, como eu fiz, o que aconteceu, por quê? Então, enquanto a gente ainda fica pensando no porquê, há tanta vida lá fora, né? A música do Lulu Santos. A vida vem em ondas como o mar. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Há tanta vida lá fora, há tanta vida lá fora, há muitas coisas lá fora para ficar parado aqui remoendo isso. Olha só, a simplicidade. Eu já vou tirar mais duas cartas. Desaceleração. Ó, duas cartas de ouros. E uma de paus. A simplicidade, 8 de ouros. A espiritualidade, ela fala que as pessoas que estão aqui realmente estão tendo que enxergar um novo mundo, estão tendo que sair dessas situações, tá? Essa semana, esse período para vocês, pelo 8 de ouros, pede simplicidade. Pede que vocês construam com carinho a vida que vocês desejam. Pede que vocês invistam o tempo de vocês e a energia de vocês em algum projeto, em alguma situação, no trabalho. São coisas que dignificam a alma de vocês. Porque toda vez que eu vou falar de ouros, eu tô falando de maturidade, eu tô falando de maturar ideias, eu tô falando de você se conectar com você e falar assim, cara, é a minha vida, é o meu amor, é o meu trabalho, é o meu projeto, esse projeto novo é o meu bebê, esse trabalho aqui é uma coisa que me traz dinheiro, que, nossa, eu posso proporcionar uma viagem, eu posso realizar todos os meus sonhos, eu vou construindo. É simples, a vida é simples. Quando eu me permito viver coisas novas, a vida fica simples e ela acontece. Desaceleração. Aqui é um pajem de ouros, tá? Essa carta falando que os movimentos, eles acontecem aqui e que as coisas elas vão tomando nova forma, elas vão ganhando vida. São as oportunidades novas que vêm aparecendo. São as novas pessoas. São os novos trabalhos, são os novos amigos, são os relacionamentos. Quando você, veja bem, você que está aqui nessa mesa, você teve que aprender alguma coisa muito importante com essa topada que você deu aí, com a cara na parede.
porque agora esse novo momento ele vai te fazer olhar de uma forma mais simples para a vida, e ele vai trazer sim situações para você que estão mais alinhadas com esse lado mais sólido, com esse lado mais responsável, mais maduro. Você vai ter relacionamentos, amizades, situações mais maduras. Cuidado, eu sinto a palavra cuidado, sabe assim, vocês estarão conectados com cuidado no trabalho, com cuidado nas relações. E sabe o que é mais gostoso? O cuidado que vocês têm com vocês mesmos. Ai, que lindo! Eu adoro quando eu vejo esse tipo de energia, isso até mexe com a gente. Vocês aqui dessa mesa, vocês estão aprendendo a se cuidar, vocês estão aprendendo a cuidar da energia de vocês e descobrir o quão valioso vocês são. As cartas de ouros, elas não representam só isso aqui. Não é só a matéria, mas é a responsabilidade, é o carinho, é o cuidado. Eu tô plantando, eu vou colher, eu vou conquistar, é a minha vida. Quando eu olho a materialização de um plano, um sonho, eu tô olhando aquilo que eu coloquei todo o meu coração. É isso. É o coração que vocês colocaram. Vocês vão definitivamente concluir projetos. A carta do 4 de paus é a participação. Muitas pessoas, eu falo para vocês, muitas pessoas aqui estão destinadas a terem relacionamentos com propósito, a terem amizades, a terem coisas aqui lindas, lindas. A participação é todo mundo junto, lutando por um propósito e por um objetivo. Vocês estão todos unidos. É a conclusão de um grande projeto, é a conclusão de um relacionamento, é a celebração de casamentos, noivados e relacionamentos e vidas. Vocês estão aqui, grupo, aprendendo o valor das coisas. É essa a leitura de vocês. Dinheiro não é só o que leva no bolso. Relacionamentos, situações não são só o que a gente carrega de utilidade, mas é aquele valor de você gostar das pessoas e de você cuidar. Como a gente termina essa leitura linda, 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 maravilhosa? Como a gente termina isso? Esse mantra é lindo. Deus e eu. Não podia ter um mantra mais lindo. Ai, eu sou uma manteiga derretida. O quanto a gente precisa ouvir as coisas. Não tá escrito. Gente, carta da coragem. Ai, eu não sei, a gente fica tão sensível, né? Mercúrio retrógrado em Câncer. Carta da coragem. A gente precisa ter coragem nesse momento para seguir em frente. A gente precisa colocar toda a nossa força, olhar para os nossos medos. Sabe, o bicho papão vai aparecer toda hora para todo mundo. Isso é inevitável, não tem para onde fugir, mas é a coragem aqui que a gente tem de fazer nascer aquilo que a gente quer tanto que nasça, não é verdade? Ou você acha que todos os dias quando você acorda a sua vida ela... Então aqui é a coragem de pagar o preço para isso. A espiritualidade, ela fala, a carta do 9 de espadas e a carta do silêncio, sofrimento, olha só. Olha só, não,
Essa daqui é a primeira. Sofrimento e silêncio. O que? Às vezes a gente fica sofrendo em silêncio. Será que as coisas vão melhorar? Será que as coisas vão melhorar? Será? E todas as vezes que a gente fica mastigando isso, é a coragem da gente viver coisas novas. Quando eu tenho a não materialidade aqui no fundo do deck, que é o Hierofante, é o Papa. É tudo aquilo que vocês estão aprendendo. As pessoas que estão aqui precisam aprender essa grande lição. Vocês precisam aprender a manifestar. Aqui então as coisas elas vão ter propósito. Vocês estão vivendo aqui pessoas que estão me ouvindo, que caíram nesse vídeo, não por acaso, vocês estão aprendendo a viver do jeito que vocês precisam aqui na Terra nesse momento, tá? A carta do Papa. Não é só o que é implantado, não é só o que é uma regra social, não é só o que é uma regra, porque a vida tem que ser assim, porque as coisas precisam caminhar desse jeito. Eu sinto que vocês estão aprendendo a construir os próprios valores de vocês. Tá? Então, assim, diante de tantas coisas, né, o que eu tô sentindo esse silêncio, esse sofrimento aqui, tenham coragem de sair disso. É como se fosse assim, você precisa ser bonzinho, você precisa ser boazinha. Porque você não pode brigar com o coleguinha, porque você tem que... são pessoas que eu vou falar uma coisa, é aquilo, né? O que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos antepassados, né? Que a gente precisa quebrar isso. Olha aqui a não materialidade, aquilo que eu não enxergo, mas eu vou ter que construir. Por isso que essa carta é vazia. Porque uma coisa é você moralmente ter que ter o seu superego desenvolvido para você não dar um tiro em alguém. Mas eu vou te falar uma coisa, às vezes devolver o constrangimento, às vezes você se posicionar não significa que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa ruim, mas sim exatamente isso, vocês estão aprendendo aqui. Tem uma coisinha bonitinha que eu vi esses dias, né, lá na rede vizinha, que era uma abelhinha assim, aí tava falando assim, a abelha é doce, a abelha tem mel, mas não significa que ela não tem um ferrão e que ela não sabe se defender, ela pica, viu? E me vem muita energia pra gente terminar essa leitura, a energia de Oxum. Oxum, que é essa grande mãe, é essa grande personificação de amor. Oxum, que é o orixá do amor, do casamento, é o orixá da harmonia. No negativo é a discórdia. No negativo é exatamente perfeito o que eu tô vendo aqui no final. Então, assim, a gente não pode deixar de ser amoroso, mas a gente precisa entender o que a gente segura, o que a gente carrega e o que a gente nutre dos outros. Você precisa, aprender aqui os seus valores. A sua vida é importante. Cuidado, para depois você não ficar quebrado aqui. É isso, meus amores, é exatamente isso. Muito linda essa leitura. Força na peruca aí para vocês, porque tem muita coisa para acontecer. Leitura linda que até o meu cardíaco transbordou. A gente sente até um negócio assim no cardíaco, mas é para liberar mesmo. A gente tem que liberar perdão, a gente precisa se perdoar. Se perdoem. Percebam isso. Olhem a janela lá fora, tem tanta vida lá fora. Conselho final para vocês. Você está numa fase em que é pioneiro.
É você quem escolhe, a mira é sua, assuma com autonomia o comando e não aceite mais ser opção de ninguém ou refém de uma situação. Você será o primeiro a pisar onde ninguém da sua família pisou. Mostrará que o impossível é só questão de opinião. Pois é, meus amores, gratidão por essa troca. Ai, como a gente fica sensível às vezes, enfim, né? Gratidão por essa troca, um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima leitura. Tchauzinho.